A vida do santo profeta Pedro II. Bento da Conceição nasceu no dia 19 de fevereiro de 1935 em Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina. De origem humilde, filho de Gregório e Ana Petronília da Conceição, ficou órfão de pai com apenas 2 anos. Teve uma vida de pobreza e dificuldades com seus 8 irmãos, sendo ele o caçula da família. Sua mãe era parteira, mas não cobrava ninguém pelo serviço prestado. Sempre muito caridosa e honesta, deixou o exemplo aos filhos de humildade e desapego dos bens materiais, ficando assim a família numerosa numa total pobreza. Bento saiu de casa aos 16 anos para seguir carreira de músico. Com muito empenho e trabalho, queria vencer na vida. Chegando aos 25 anos, casou-se com Ladi Íris de Almeida, com quem teve 10 filhos, sendo esses educados, acima de tudo, no respeito pelas coisas sagradas da religião católica. O segundo dos 10 filhos morreu logo no começo de vida, ficando então 9. Cada filho que nascia, por sua tão grande fé e gratidão a Deus, Bento levava à Aparecida do Norte, São Paulo, para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, ou a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, porque tinha muita fé no padre João Batista Reus. Era extremamente feliz quando nascia um filho, pois sempre amou muito as crianças. Também tinha muito amor aos seus irmãos e os visitava assiduamente. Em 1965, deixou Itajaí, Santa Catarina, e foi com sua família morar em Joinville, Santa Catarina. Lá trabalhava como músico de conjunto e radialista. Bento chegou a gravar 3 LPs, discos de vinil, na época que o cantor gaúcho Teixeirinha estava no auge da carreira. Em 1972, quando Bento ia tocar num baile, ouviu uma voz lhe chamando com autoridade, dizendo: "Bento, Bento, vem cá!" Tirando-o do meio daquele povo, Jesus lhe mostrou do lado esquerdo um buraco negro, o inferno, onde vão todos os que vivem na vida mundana e adúltera. Sabendo quem era, Bento confessou humildemente que era um pecador. Foi então lavado por 3 vezes com uma água vinda do céu. Olhando para cima, viu o céu aberto, viu que poucas almas estão entrando no céu, enquanto que no inferno caem milhares de almas como neve. Uma voz misteriosa vindo do céu disse: "Quero que vais pregar o Evangelho." Bento aceitou o chamado e disse sim. Bento ficou tão maravilhado com a visão do céu que pediu para Deus que levasse ele desse mundo. Bento perguntou: "Qual a igreja que mais agrada ao Senhor?" E aquela voz, que com certeza era de Deus, disse: "A minha igreja é a de Pedro, Igreja Católica. Nunca vire as costas para ela." Bento disse: "Por que o Senhor não passa isso para os padres e bispos?" E Deus lhe disse: "Não foste tu que me escolheste, fui eu que te escolhi." São João 15:16. "Mas tu vais ser caluniado, desprezado e humilhado por muitos." Deus disse: "Vai avisar os padres e bispos que não aceitem a mudança dentro da minha igreja, que a Santa Hóstia só pode ser dada por mãos consagradas, padres, na boca e de joelhos. O sacrário deve permanecer no centro da igreja, porque eu sou o centro de tudo. E voltem a rezar o Pai Nosso como eu ensinei. Perdoai as nossas dívidas, porque foi a única oração que eu ensinei." Hoje nós vemos que mudaram o Pai Nosso. No lugar do "perdoai as nossas dívidas", trocaram por "perdoai as nossas ofensas." Daí em diante começou o seu martírio psicológico. Achavam que estava louco por dizer que Jesus falava com ele.
Sua maior tristeza foi ser desprezado por alguns parentes, amigos e até pelos próprios membros da Igreja Católica, por quem tanto lutava e guiava a todos para a única igreja deixada por Cristo, cuidando e zelando pela casa de Deus, a fim de garantir o respeito e a obediência às leis divinas. Bento foi falar com Dom Orlando, na época bispo de Joinville, mas ele não aceitou as mensagens e Bento saiu chorando do confessionário. Sua casa era sempre cheia de pobres e doentes que procuravam ajuda e remédio para suas dores, pois Deus também lhe concedeu o dom da cura, sem nunca cobrar nada de ninguém. Em 1990, Deus pediu para ele, junto com a família, ir para Taquaras, em Balneário Camboriú, para ficar definitivamente pregando o Evangelho ao povo que estava se distanciando de Deus. No mês de março de 1992, indo com seu filho apanhar umas orquídeas na mata, na praia de Taquarinhas, enquanto descansava debaixo de uma pequena árvore e conversando com Deus, de repente uma folhinha do pé da árvore começou a girar em sua frente. Nesta hora percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Olhou para os galhos da árvore, então viu que um fenômeno estava acontecendo, pois em cada galho havia uma letra. Num galho, a letra D, em outro a letra E, em outro a letra U, e no outro galho a letra S. Então o profeta cortou as letras e formou a palavra Deus, a assinatura do Criador. No dia 10 de novembro de 1994, Bento recebeu a primeira mensagem de Jesus que lhe disse: de agora em diante escreverá todos os dias. Recebeu 4.708 mensagens celestiais de Jesus, de Maria, dos anjos e santos, com apenas a terceira série primária. Lembramos o que diz a Sagrada Escritura: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25. Deus pediu para Bento construir em Taquaras uma igreja, e ele foi à luta, sem salário e sem aposentadoria. Junto com os filhos e a ajuda da comunidade, construíram a igreja de São Pedro. E Frei Anselmo, que na época era pároco da igreja santinesa em Balneário Camboriú, celebrava a Santa Missa nessa igreja. Ele concordava com os ensinamentos de Bento. A Santa Hóstia era dada na boca e de joelhos. Mulheres usavam véu na cabeça e ninguém entrava mal vestido na igreja. Em 1997, Frei Albino veio de São Paulo para substituir Frei Anselmo. Frei Albino disse ao profeta que a comunhão tinha que ser dada na mão e não precisava mais dobrar-se os joelhos para Jesus, porque isso era coisa do passado. E disse também que o profeta precisava escolher entre acatar as novas regras que estavam sendo impostas ou continuar divulgando as mensagens e pregando o conservadorismo da Igreja Católica. Mais uma vez o profeta, sua família e os seguidores da Palavra Viva de Deus foram rejeitados e perseguidos, cumprindo o que diz São Pedro: antes obedecer a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, 29. Em 1996, começaram a aparecer divulgadores tocados por Deus para distribuir as mensagens em folhetos e livros, pois nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito nas mensagens que ele ia enviar pessoas que não iriam medir esforços para divulgar esta obra. Hoje, graças a Deus, a obra está sendo conhecida em muitos países. Mandamos um livro com as mensagens ao Santo Papa João Paulo II em Roma, e ele mandou uma carta agradecendo
e pediu para procurarmos o bispo da arquidiocese de Florianópolis, que na época era Dom Eusébio Oscar Scheide, já falecido. Ele nos recebeu, leu a carta do Papa e disse com deboche: "A carta é do Papa mesmo, mas eu vou desmascarar esse profeta." Mais uma vez fomos rejeitados pelos membros da igreja. Depois, em 1998, conhecemos o Carmelo em Cabeçudas, Itajaí, Santa Catarina. Ali, o padre Francisco Marini nos atendeu muito bem e disse: "Podem vir na missa aqui, eu dou a Santa Comunhão na boca e de joelhos." Ele até mostrou o Catecismo Amarelo de São João Paulo II, em que está escrito: "Portanto, ninguém pode negar a Sagrada Comunhão a um fiel que a peça, diretamente na boca e de joelhos." Não demorou muito tempo, e as irmãs do Carmelo telefonaram para mim dizendo: "Eugênio, avise o profeta e família para não virem mais, porque o bispo Dom Eusébio ficou sabendo que vocês vêm na missa aqui e ameaçou de fechar o Carmelo se vocês continuarem vindo." Mais uma vez, o profeta, sua família e os que acompanham esta obra foram rejeitados. Por muito tempo, o profeta teve que rezar em casa, só com a família, pois nesse período muitos o abandonaram. Em 2001, recebeu a face de Jesus em sua capela, pintada pelos anjos. Foi comprovado ser esta uma pintura não feita por mão humana. Foi atestada pelo Dr. José Humberto Cardoso Rezende, médico, cirurgião, anatomista, presidente da Associação Santo Sudário de Jesus. Em 2004, Monsenhor José Fernandes de Oliveira, de Portugal, ao ler o livro A Palavra Viva de Deus, ficou encantado e veio de Portugal conhecer o profeta e a família. Ele ajudou a comprar o terreno para construir a Igreja da Obediência a Deus Pai, em Taquaras, e em 24 de dezembro do mesmo ano, ela foi inaugurada. Logo vieram os padres Rômulo Cândido de Souza, de Aparecida do Norte, São Paulo, e Tobias Negre, de Piracicaba, São Paulo, onde permaneceram celebrando a Santa Missa e atendendo confissões. A pedido de Jesus, foram realizadas 13 conferências, sempre com a presença do padre Rômulo Cândido de Souza e vários sacerdotes. Padre Rômulo e padre Tobias permaneceram na Igreja da Obediência fiéis ao profeta e às mensagens até a morte. Em 2005, estando em missão no Canadá, o profeta recebeu o título de Pedro II por mensagem de João Paulo II. Foi nesta ocasião que padre Rômulo Cândido de Souza teve dúvidas e pediu para o profeta perguntar a Jesus o significado. Foi então que Jesus respondeu apenas conclave. E padre Rômulo entendeu que o primeiro Papa, Pedro I, foi eleito sem conclave. Assim seria o Pedro II, sem conclave, sem estudo, um homem simples, do povo, mas que seria obediente e fiel a Deus até a morte. Nas mensagens, Jesus e a Virgem Maria vinham sempre pedindo para o profeta alertar os fiéis a respeito do grande desprezo que os padres e bispos estão dando a Jesus, por não chamarem atenção no comportamento das vestes, deixarem as pessoas entrarem na igreja, que é a casa de Deus, com roupas indecentes, e darem a Santa Hóstia na mão, e não pedirem para os fiéis dobrarem os joelhos, pois as partículas caem no chão, e Jesus é pisoteado pelos comungantes. Não bastando tanto abuso e sacrilégio, agora estão retirando o sacrário do centro das igrejas e colocando Jesus na lateral. Isso é um desprezo muito grave para com nosso Senhor e Rei Jesus. Jesus disse ao profeta Pedro II:
o inimigo entrou para destruir a Igreja no Concílio Vaticano II. Mas, pela misericórdia, permaneçam obedecendo só até o Papa João Paulo II, porque este é o último Papa escolhido pelo Espírito Santo. Um grande sinal de Deus para nós, um profeta que recebeu a assinatura do Criador, não deve ser criticado e rejeitado, mas sim respeitado e seguido.